Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um spin-off, dessa vez sobre o nosso segundo curso, tá? Judô de Base, e vamos falar hoje sobre um formato de ensino chamado TGFU. E estamos aqui com o José Olívio. José, na bala aí. Bom, olá pessoal, tudo bem? Antes da gente entrar no TGFU, é muito importante a gente contextualizar como é que é o processo de ensino-aprendizagem das lutas de maneira geral, né? Isso principalmente no Brasil, que a gente tem esse contato, que já foi mapeado por alguns pesquisadores, né? No caso aqui está sendo citado os trabalhos do Delvecq e do Franchino, o professor Drigo também fez esse mapeamento. A gente tem basicamente o processo de ensino feito em cima de modelos de gestos técnicos, em cima da repetição. No judô, popularmente, a gente chama de uchikomi. Não é que isso não é importante, não é que isso não tenha que ser feito, mas ele é uma prática dominante, né? Até a gente usou aqui o modelinho do tira a casaca, põe a casaca, que é um modelo bem contextualizado na prática de lutas, que é a repetição do gesto. Muitas vezes isso tem pouca reflexão, pouco pensamento, pouca tomada de decisão em relação a essa habilidade. E outro ponto é a repetição de um gesto mecânico numa situação estável, enquanto numa competição, numa luta, ela é instável. Essa habilidade ela é aberta, você tem que tomar decisão e resolver. E o que acontece? Como é que a gente pode desenvolver outras competências, que é o saber como lutar, como tomar essas decisões, como solucionar problemas nas situações de combate, como aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. É isso que a gente chama de tática, é a tomada de decisão dentro da luta. E esse novo modelo que o Marcos vai falar um pouco, que é o TGFU aí no caso, ele vai apresentar uma perspectiva de trabalho que vai ao encontro dessas demandas que a gente tem nas lutas. Pode continuar. Bom, pessoal, então o TGFU seria a sigla para Teaching Games for Understand. É um conceito que foi introduzido por esses autores, Bunker e Thorpe, em 1986, na Inglaterra. E a ideia é trazer um ensino contextualizado em jogos reduzidos. Então, a ideia é compreender a tática antes mesmo de você fazer o aperfeiçoamento técnico. Então, o instrutor ele oferece algumas soluções, mas a ideia é que o aluno ele crie as suas tomadas de decisões, ele reflita sobre aquilo que está acontecendo e consiga desenvolver o seu pensamento tático durante, no caso do judô, durante o combate, e no caso de outras modalidades, porque é um conceito para todas as modalidades que são modalidades de habilidade motora aberta, para que possa ser desenvolvida a tomada de decisão, que muito provavelmente é tão importante ou mais importante do que o padrão técnico, o movimento técnico, no caso do judô, o Kihon, né, talvez seja mais importante em combate você ter uma boa tomada de decisão. E no sentido das modalidades esportivas de combate, e mais especificamente no judô, Francis Kuzubi e Mary Kuzubi, eles têm um artigo bastante interessante, que eles tratam justamente o TGFU no contexto dos esportes de combate. Basicamente, o artigo é bastante interessante, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, que a gente pode disponibilizar, mas o que eles trazem no artigo é uma tentativa de fazer uma planificação, um mapeamento, exatamente, uma planificação, um mapeamento de quais são os problemas táticos da modalidade e quais são as habilidades e movimentos relacionados a esses problemas táticos. Então, eles colocam alguns pontos que eles apontam como importante e eles tentam mostrar que é possível construir alguns jogos a partir desses problemas, né? Então, pensando nesses problemas, eles também colocaram uma possibilidade de progressão, né? Quais são os níveis de dificuldades que são encontrados nesses problemas. Então, o que seria o mais básico até o mais complexo no pensamento tático para resolver esses problemas.
Quando falamos então do TGFU, Teaching Games for Understanding, na prática, iniciação desportiva da modalidade do judô, principalmente aí com crianças de 7 a 14 anos, estamos falando em um modo de ensino que vai fugir um pouquinho do tradicional. Aquele que a criança vai entrar, vai aprender a parte técnica e vai aprimorar essa parte técnica para depois pensar na parte tática. Nessa abordagem do TGFU, a gente faz o caminho contrário. A gente faz com que a criança compreenda a parte tática para posteriormente pensar na parte técnica. Isso vai favorecer a aprendizagem dela, porque através do TGFU a gente vai trabalhar com pequenas partes, pequenas situações da luta. A gente pode até fazer um paralelo aí com a pedagogia complexa, onde a gente encontra aí algumas partes das unidades funcionais da luta, como a aproximação, o pré-contato, o contato, o controle em pé, o controle em transição, o controle no solo. Em cada uma dessas situações nós vamos propor algumas atividades, algumas brincadeiras, alguns jogos adaptados, nos quais a nossa atleta, a criança, ela possa compreender aquelas situações que vão acontecer durante a luta. E com isso vai favorecer a aprendizagem técnica dela, ela vai entender o porquê que ela está fazendo aquela atividade, e quando ela se deparar com alguma atividade similar, alguma situação similar como essa durante a luta, vai ficar mais fácil para ela resolver essa situação. Se a gente pensar num jogo de videogame, qualquer jogo de videogame, nós vamos perceber por que a gente interage, a gente continua naquele jogo. Porque o nível de exigência da habilidade no começo do jogo, ele é menor. A gente tem a condição de entender a lógica interna do jogo, a gente participa do jogo, a gente vai interagindo com ele, mas o nível de habilidade para resolver os problemas, ele é pequeno. Conforme a gente avança, isso em qualquer jogo de videogame, a gente avança, vai sendo requisitado um nível de habilidade maior. Isso vai tornando o quê? A gente vai se sentindo capaz de resolver o desafio, vai se sentindo pertencente àquela história criada e a gente vai tendo competência para resolver os desafios. Quando a gente pensa em organizar a modalidade dessa forma, o nosso processo de ensino-aprendizagem, a gente tem um ponto positivo a nosso favor. Vamos imaginar que eu vou para o judô querendo me divertir. Chega lá, a pessoa quer que eu aplique o Morote Seoinage perfeito e eu nunca fiz judô, a tendência, o desafio está muito distante para mim, pelas minhas habilidades motoras. Normalmente é provocado a falta de estímulo e a gente acaba perdendo esse indivíduo. Então, utilizar do TGFU, da pedagogia complexa ou da própria proposta do Kozubi, você vai ter uma retenção maior nestes momentos iniciais da prática da modalidade. E conforme ele aumenta o nível de habilidade, cabe ao treinador criar outras dificuldades. Então, esse é um ponto muito importante que a gente consegue profissionalizar, tornar mais atrativo. E isso não vai excluir o desenvolvimento esportivo da criança e do adolescente. Muito pelo contrário, você vai permanecer mais pessoas na modalidade por mais tempo, com a chance de continuar e se desenvolver depois, além dele já ir desenvolvendo o pensamento tático ao longo do processo. E aí, Marcos? Um ponto importante, né, Zé, e acho só para a gente deixar claro, isso não impede que você desenvolva o Kihon, que você desenvolva os aspectos técnicos, mas você pode fazer isso de uma maneira simultânea e você pode ter o desenvolvimento tático, você tem que entender que o desenvolvimento tático, o pensamento tático, a solução de problemas, ela vai necessitar de princípios, de formas de ensino como o TGFU, né? E isso também não exclui a necessidade de você introduzir no aluno os fundamentos, né? Então, como cair de forma segura, né? Como executar uma técnica com segurança, isso são coisas importantes antes de você iniciar um processo que você vai envolver jogos reduzidos, alguns tipos de jogos reduzidos, né? Então, você tem que ter a famosa parcimônia, né? O equilíbrio para você conseguir fazer, aplicar ambos os métodos dentro do seu programa de treinamento, né? Sem dúvida. Temos que ter em mente que são métodos complementares. O ponto é, conforme aumenta a necessidade de resolver os problemas, aumenta a necessidade de dominar gestos técnicos. Isso é fato. Então, eles são complementares. Tem que andar junto. É isso aí. Valeu, pessoal. Nos vemos no próximo spin-off. E não esqueçam, o curso 2, que falamos bastante sobre isso, está disponível na plataforma Hotmart. Você encontra aqui na descrição do vídeo. Grande abraço. Abraço.